Olá, aterrorizados! Aqui é Angel Black trazendo mais histórias de terror para vocês. Antes de prosseguirmos, como sempre, quero falar com você aí que chegou aqui pela primeira vez e ainda não conhece o meu trabalho. Considere assistir o vídeo e, se gostar, se inscreve aí, vai! Deixa o like, compartilhe o vídeo com mais pessoas e ativem as notificações do canal para não ficar de fora sempre que eu postar algo novo aqui na plataforma. E se você não gostar, compartilhe com os seus inimigos e se vingue deles. E agora, vamos de histórias sobrenaturais? Histórias de vida e de morte. Sou o Dr. Bruno Fonseca. Mudei-me para a cidade do Carreiro, no Amazonas, no início do ano de 2006 e logo me deparei com um caso muito estranho. Aliás, tudo me era muito estranho e tenebroso naquele lugar. Até mesmo os fenômenos da natureza eram cercados por uma aura de assombroso mistério. Logo na primeira semana da minha permanência no lugar, uma grotesca tempestade lançou a sua fúria contra a cidade. Nesses dias de tempestades, eu rezava para não ter que atender algum caso, pois tremia só de pensar em sair naquele vendaval, e esse medo ainda era fortalecido pela minha completa aversão àquele lugar. No meu íntimo, eu tinha certeza que ali existia algo tétrico. E foi no meio dessa tempestade que conheci aquela garota chamada Sara. Ela tinha um rosto bonito e logo me cativou. Mas seu olhar tinha algo que eu muito temia. Logo que ela entrou em casa, fui dominado por um frio terrível que emanava do seu corpo. Ela disse que precisava da minha ajuda, pois sua mãe estava muito doente e queria que eu lhe acompanhasse. Tive que vencer o medo e segui-la, pois era o meu dever de médico. No caminho, o estranho frio ainda me dominava. Era algo que eu não conseguia compreender. Era como se ela fosse algo saído do sobrenatural. Naquela chuva, cada pingo sobre o meu corpo era um terrível açoite. Tudo era tão medonho e terrível. Quando chegamos em frente ao cemitério, ela disse que era ali que ela morava. Meu terror aumentou quando entramos no cemitério. Uma névoa cobria tudo. Sara tinha sumido e nunca mais a vi. Saí caminhando a esmo, perdido naquela névoa maldita. No meu vagar encontrei um casebre. E dentro do casebre encontrei uma senhora já de idade avançada com um alto grau de febre causado por pneumonia. Logo tratei e, algum tempo depois, a velha senhora acordara. Espantada, perguntou quem era eu. Eu logo disse que era o Dr. Bruno, médico da cidade. Então ela indagou espantada: como o senhor chegou até aqui? Então respondi: fui trazido por uma garota, sua filha, a Sara, em meio a uma chuva torrencial, e já lhe administrei o medicamento. A senhora logo estará curada. Mas a sua filha é uma pessoa muito estranha, desapareceu no meio da névoa quando entramos na rua do cemitério que circunda a casa. Então a senhora me contou uma história que me deixou arrepiado. Isso não pode ter acontecido, doutor. Talvez uma estranha casualidade, mas não conheço ninguém parecido com a minha Sara. Eu cuido desse cemitério
há muitos anos e só tive uma única filha, Nath morta. Sim, minha filha entrou em óbito ainda no meu útero. O seu nome seria Sara. Se estivesse viva, hoje ela completaria 20 anos. O medo que eu sentia em Carreiro era mais que fundamentado. Logo tratei de mudar-me para outra cidade. Nunca mais voltei àquele lugar que me trazia recordações terríveis. Por Rosivaldo Santos, fonte Reze Antes de Dormir. E aí, aterrorizados, o que vocês acharam dessa história? A menina, mesmo sem ter nascido, acabou por ajudar a sua mãe, não é? E esse médico ficou com muito medo, não? A história lhe aterrorizou a ponto dele se mandar da cidade. E vocês, o que fariam no lugar dele? Deixem aí suas opiniões nos comentários. E bora para mais uma história de arrepiar? Boa noite, me chamo Manuel, sou natural de Riachuelo, mas atualmente estou como andarilho, pois perdi tudo para um monstro. Era por volta dos anos 1960 a 1965. Minha família toda trabalhadora passou por um ano difícil. Meu pai foi demitido de seu trabalho e a minha mãe faliu seu trabalho. E então, meu pai, já sem saber o que fazer, faltando comida em casa, foi até uma cigana e começou a trabalhar com ela. Recebia 5 cruzados por mês e foi uma alegria maior do mundo. Mas por meu pai ser muito religioso, com o tempo começou a dar problemas. E a cigana, vendo que o meu pai não andava como antes, disse que iria o demitir. Meu pai, ao ouvir aquilo, falou absurdos para a cigana, que, ofendida, retrucou com uma praga ou maldição. Disse que meu pai iria falecer nos próximos 3 meses e assim que seu corpo completasse 4 semanas, ele iria sair do túmulo como um demônio e caçaria toda a sua família. Depois dos 3 meses, meu pai pegou uma doença terrível que fez seu corpo quase virar um esqueleto vivo. Assim que ele veio a falecer, chamaram um padre para exumar o corpo. Mas o padre, quando viu meu pai naquele estado, disse que não poderia e saiu correndo. Então decidimos fazer o funeral e enterrá-lo. Foi triste para todos, mas ao passar 3 semanas algo aconteceu. Minha mãe foi até o cemitério e misteriosamente o corpo do meu pai tinha saído. Não por alguém ter cavado e retirado, mas foi como se ele mesmo saísse. Passado 3 dias, algo começou a nos assombrar. Uma criatura podre e feia veio até nós. Minha mãe estava fora de casa, colocando as criações em seus devidos lugares, quando foi atacada pela criatura sem chance de se defender. Ela foi morta e parcialmente devorada. Eu, ouvindo os gritos, saí e vi aquela cena. Minhas lágrimas lavaram o meu rosto e corri o mais rápido possível para a casa da vizinha. Me escondi lá,
até ver por um buraco a criatura vindo em minha direção. Derrubou a porta da casa e atacou a todos de lá. Saí pelos fundos e corri até a floresta. Subi em uma árvore muito alta e me esfreguei com folhas que tiraram o meu cheiro. Vi a criatura saindo de dentro da casa da vizinha, com partes do corpo deles na boca, e veio em minha direção novamente, mas não me achou. Então seguiu em frente. Pelo barulho já estava longe, então desci, corri até um cercado de gado que tinha e me escondi entre as palhas de cana-de-açúcar e estrume até o dia amanhecer. A solidão me consumia, sem poder voltar para casa, pois a criatura poderia estar lá me esperando. Consegui roupas e comida com pessoas que passavam na estrada. Segui sem rumo, mas sempre a criatura me achava. Eu me escondia e ela sumia novamente. Hoje já faz um ano que não vejo a criatura. Estou com mais de 60 anos e provavelmente a criatura ainda me persegue, pois ouço comentários que uma besta passa pelas cidades e sempre é em minha direção. Créditos à página Histórias Assombradas. Aterrorizados, esse acho que trata daquele lobisomem. Não seria o necrófilo, né? Porque o necrófilo ele se alimenta de defuntos. Mas esse que vira depois da morte, eu já ouvi algo parecido. Mas é estranho, não é? Deixem aí suas opiniões nos comentários. E se vocês já ouviram histórias parecidas, envie para o e-mail do canal. Será uma honra narrar aqui e aumentar os nossos conhecimentos sobre a fera. Próxima história, O Anel. Fabian caminhava pelas ruas estreitas do mercado antigo. As barracas vendiam todo tipo de coisas: antiguidades, livros empoeirados, figuras esculpidas em madeira. O ar cheirava a especiarias e suor das pessoas. Ele andou sem rumo, deixando-se levar pela curiosidade, até que algo brilhou entre a sujeira do chão. Ele abaixou-se e pegou um anel de metal preto. As inscrições na superfície da peça pareciam mover-se sob a luz. Sem pensar, colocou o anel no dedo. Belo anel, murmurou para si mesmo. Mais tarde, viu uma idosa sentada no chão com um cobertor velho cobrindo seus ombros. Pedia esmolas com uma voz rouca e trêmula. Fabian tirou algumas moedas e deixou cair na lata. A velhota levantou os olhos quando viu o anel no dedo dele. Sua pele ficou branca como cera. Não faça isso, garoto, disse com medo. Esse anel matou mais pessoas do que eu consigo me lembrar. E agora, tua alma já não te pertence. Fabian enrugou a testa. Do que está falando, senhora? Não vou me assustar com histórias estranhas. Esse anel foi feito por um demônio. Quem usa, muda. Torna-se uma besta, uma coisa faminta. Você tem que tirá-lo antes que seja tarde demais, antes que ele tome o controle de você.
ou você vai falecer da pior maneira. Fabian soltou uma risada e seguiu seu caminho. Mas à medida que avançava, sentia que algo estava errado. O corpo dele estava pesado. As mãos dele começaram a doer. Ele olhou para baixo e viu a sua pele endurecer, como se algo dentro dele quisesse sair. Um ardor insuportável o obrigou a parar. Ele caiu de joelhos no meio da rua, respirando com dificuldades. Seus dedos estavam alongando, as unhas viravam garras. Suas costas encurvaram enquanto os seus músculos estavam esticados e a sua pele ficava escura e áspera. Um rugido escapou-lhe da garganta. Quando ele conseguiu se levantar, já não era ele. Seus olhos ardiam com um brilho vermelho. Sua pele estava coberta de escamas grossas. Sua boca encheu-se de dentes longos e afiados. E o pior, estava com fome. Muita fome. Uma sombra se moveu na rua. Uma criança que andava sozinho, chutando uma lata vazia. Fabian o observou das sombras. Algo dentro dele gritava para parar, para se afastar. Mas a fome era mais forte. Ele saiu do esconderijo. A criança ouviu e abriu a boca para gritar. Mas Fabian foi mais rápido. Pegou a criança e ergueu no ar. O menino chutou, arranhou-lhe o braço, mas era inútil. Fabian apertou mais forte até ouvir o som dos ossos se quebrarem e deixou cair. O corpo ficou no chão imóvel. O sangue estava a filtrar-se entre as pedras do caminho. Fabian respirou fundo. O cheiro o encheu de uma satisfação doentia, mas a fome não ia embora. O som de passos fez ele virar. No fundo do beco, um homem caminhava sem pressa, cantando uma canção. Fabian esperou. O homem parou quando viu o corpo da criança no chão. Deus, murmurou com o rosto pálido. Fabian deu um passo em frente. O homem olhou para cima e viu. Sua expressão passou de espanto para o mais puro terror. O quê? O que fizestes? Fabian não respondeu. O homem fugiu. Fabian o deixou ir. Ele gostava de caçar. Esperou alguns segundos antes de ir atrás dele. O homem corria sem rumo, tropeçando nas pedras, respirando com dificuldade. Olhou para trás e viu a sombra do que o seguia. Ele gritou, mas ninguém saiu para ajudá-lo. Fabian atingiu em 2 passadas. Ele enfiou as garras nas costas e o empurrou contra a parede. Ouviu um barulho. O homem tremia, ofegante de medo. Fabian virou e segurou-o pelo pescoço. Por favor, balbuciou com lágrimas nos olhos.
Algo dentro de Fabian se torceu, mas o monstro rugiu mais alto, afundou os dentes no abdômen. O homem tentou gritar, mas só saiu um gemido fraco. O sangue encharcou-lhe as roupas. Fabian mastigou lentamente. Sentiu o alimento rasgar-se entre os dentes e o calor do líquido vital a descer pela garganta. Quando terminou, largou o corpo e limpou a boca com as costas da mão. O anel no dedo dele estava batendo. Já não havia voltar atrás. Era um monstro. Fabian, depois de se alimentar, de matar a sua fome, com a vida do menino e do homem, sentia algo estranho dentro de si, um vazio profundo, um rugir constante no estômago e na mente. O demônio dentro dele parecia estar tomando controle completamente, mas algo, talvez um último vestígio da sua humanidade, lhe dizia que precisava fazer algo para impedir o demônio. Ele lembrou-se das palavras da velha. Esse anel está te controlando. Você tem que tirá-lo antes que seja tarde demais. Pensou nela, na velha mulher que o tinha avisado, e decidiu procurá-la. Voltou para o mercado, sentindo cada vez mais o peso da transformação. Seus passos soavam pesadamente nas ruas desertas. Encontrou a velhota bem onde a tinha deixado, sentada no mesmo canto, seu rosto ainda marcado pelo medo. "O que queres?" perguntou a idosa, sem levantar os olhos, mas seus olhos pousaram no anel de Fabian instantaneamente. Um arrepio percorreu o corpo dela. "Vou fazer o que você me disse. Ajude-me a me libertar disso", disse Fabian, tentando controlar o desejo de matar que fervia dentro dele. A idosa olhou para ele por muito tempo, como se estivesse avaliando se valia a pena ajudá-lo ou não. Finalmente suspirou e acenou. "Há um ritual, mas tens que ser muito forte. Se o demônio ainda estiver dentro de você, ele pode sair de uma forma muito violenta. Não há como voltar atrás, rapaz." Fabian aceitou sem pensar. A velhota entregou-lhe um pequeno livro velho com páginas amarelas e enrugadas. As palavras escritas nele eram de difícil compreensão, mas ele seguia a ordem da mulher. A idosa começou a recitar em uma língua estranha, enquanto Fabian repetia as palavras que compreendia. Os ventos começaram a rolar a seu redor e uma sombra escura surgiu do seu corpo. Era como se algo estivesse lutando para fugir. O ar ficou cheio de pressão, uma pressão insuportável. Um rugido que parecia sair do próprio inferno foi ouvido em seus ouvidos. A sombra começou a contorcer-se, contorcendo-se até com um último grito, e aí se desfez num vórtice de escuridão que desapareceu instantaneamente. Fabian caiu de joelhos, respirando com dificuldade. Pensou que ali tudo tinha acabado.
O demônio já não estava dentro dele, mas quando olhou para cima, a velhota estava sorrindo. Eu disse que o ritual não era fácil, disse ela com um tom de zoação. Embora pareça que você caiu na armadilha, já não és mais o que eras. Aquele monstro não estava apenas no seu corpo, estava dentro de sua alma. E agora que está liberado, vai buscar mais almas. Fabian enrugou a testa confuso. Ele não entendia. O que você está dizendo? Perguntou. A idosa soltou uma risada e deu um passo atrás. Eu tenho te observado, rapaz. Eu faço acordos com o demônio há muito tempo. Entrego-lhe almas como a sua, como as de tantos outros. Não só seu corpo foi possuído, sua alma foi a oferenda. E agora que ele está libertado, vai se alimentar mais. Fabian olhou para o chão, onde o anel preto brilhava com força. Sentiu que algo o atraía. À medida que se aproximava, uma sensação de desespero o invadiu. A velhota estendeu a mão, fazendo um gesto para o anel. Agora, esse monstro está livre, como o demônio sempre esteve. Sabes o que é pior? Você vai buscar mais, sempre mais, até que não reste mais nada no mundo para devorar. Fabian não resistiu. A fome voltou mais forte que nunca. Uma necessidade imparável. Levantando a mão para pegar o anel, uma rajada de vento soprou ao redor, quase empurrando-o para o chão. Ao fazê-lo, percebeu que a velhota olhava para ele com um olhar frio. Não te preocupes, rapaz. Logo você entenderá o que é ser um verdadeiro monstro. O demônio vai te dar o que você precisa. E você, como todos os outros, será seu novo anfitrião. Com uma força brutal, o anel escorregou de novo sobre seu dedo. Neste mesmo instante, Fabian sentiu como um mal. Sentiu como se uma onda esmagadora o envolvesse de novo. Então um monstro dentro dele acordou com raiva e já não havia volta atrás. A idosa desapareceu, deixando o demônio tomar o controle de Fabian novamente. Sem poder se controlar, ele deu um passo em direção ao mercado, procurando o próximo que pudesse alimentar a sua fome insaciável. Toda a cidade lhe pertencia por Thaís Smith. Que conto aterrorizante, não aterrorizados. Já pensou? Cuidado, hein? Quando vocês encontrarem um anel na rua, é melhor não ir correndo vestindo no dedo, né? Vocês não sabem o que isso pode acarretar. E aí, aterrorizados, gostaram da história de hoje? Deixem aí suas opiniões nos comentários. E agora, sem mais delongas, né? Vamos para a nossa história de hoje. A minha relação com a minha esposa começou muito conturbada, cheia de problemas, onde, por uma gravidez não planejada,
resolvemos morar juntos e tentar viver algo que não fazia parte dos nossos planos, morar juntos. Mas hoje eu sei que foi a melhor decisão que tomamos. Entre tantos contratempos físicos e até espirituais, seguimos adiante. E hoje somos uma família feliz que, mesmo diante de muitos problemas, seguimos juntos. Mas enfim, vamos ao caso. Minha esposa tem muitos pesadelos, os quais ela me disse que tem desde criança. Por esse motivo, não consegue dormir sozinha. Sempre tem muito medo. Quando grávida do nosso primeiro filho, ela não conseguia dormir. Seguravam a mão dela, falavam no ouvido dela, apareciam para ela e sempre eram formas demoníacas. Testemunho dela, tá? Eu ficava sem saber o que fazer. Sou sensitivo também, mas nunca vi ou percebi nada de agressivo. Tanto ela como eu tínhamos uma vida muito desregrada enquanto solteiros. Porém, eu não tinha filhos. Ela já tinha 2 de outros relacionamentos. Mas enfim, não é sobre isso. A perturbação era tão grande em nossas vidas que um dia resolvemos que mudaríamos de cidade. Os filhos dela, de outros relacionamentos, já eram de maior e não quiseram seguir com a gente para outra cidade. Viemos em busca de paz e não foi fácil, principalmente no primeiro ano. Não conseguia trabalho, mas sempre conseguia o básico para sobrevivermos: aluguel e alimento. Nos virávamos em trabalhos avulsos, porém, nesse meio tempo, engravidamos novamente. Mas a sensação de paz era maior do que quando estávamos na nossa cidade de origem. E isso nos deixava fortes para lutar e continuar. Uma noite eu estava esperando ela chegar do trabalho e quando ela chegou, olhei para ela e vi algo junto com ela que na mesma hora me assustou muito. Tinha algum tipo de cachorro grande e encurvado e com muita raiva, respirando fundo e soltando saliva pela boca atrás dela, como se quisesse atacar. E na mesma hora eu gritei: amor, tem um negócio atrás de você. E o negócio pulou em cima de mim, fazendo eu me jogar no sofá para desviar do ataque. Ela não entendeu nada porque ela não conseguiu ver. Mas enfim, tem algo muito mais sinistro. Constantemente ela muda de humor, principalmente comigo. Do nada, ela diz que falaram para ela que eu atraio e que eu tenho outra mulher e que isso e que aquilo. E isso atrapalha muito a nossa convivência. Vivemos juntos há 14 anos, temos 2 filhos, um de 13 anos e outro de 7 anos. Por convivência, eu já sei, já sinto quando ela está bem ou não. Ela muda a feição do rosto, principalmente comigo. Fica mais arredia, brava, menos paciente e principalmente confusa sobre nossa relação. Mas enfim, vamos vivendo e procurando a melhor maneira de sermos felizes. Outro dia conto outras histórias para vocês. Esse relato foi postado no grupo Casos de Assombração por Márcio Alex Palheta, super colaborador do grupo e que me deu permissão para estar
compartilhando aqui com vocês essas experiências. E aí, aterrorizados, o que vocês acharam dessa experiência? Seria algo de vidas passadas? Ou perturbação espiritual? Ou quando moravam lá na cidade deles era bem pior, né? Poderia também ser aqueles olhos invejosos? Deixem aí suas opiniões nos comentários. E vamos para a próxima de hoje? Essa daqui também é do amigo. Como já descrito em outros relatos, desde criança tenho visões, escuto vozes, tenho sonhos que acabam servindo de avisos, infelizmente, eu só entendo depois que se concretizam. Nossa, eu bem que entendo disso. Sou sensitivo, porém nunca me aprofundei em nada. Já busquei ajuda em centros espíritas, nas igrejas evangélicas, mas não me encontro nesses lugares e acabo sempre voltando para minha religião de origem, que é a católica. Mas tenho uma mente aberta, não discrimino nenhum tipo de religião, mas sei que algo me incomoda, mas ainda não me encontrei em nenhum lugar. Hoje vou contar um fato, talvez o primeiro que aconteceu. E esse eu não tenho nenhuma lembrança, mas a minha mãe sempre contava. E eu e nem ela nunca conseguimos entender. Quando eu nasci, meu pai e a minha mãe tiveram a sua primeira moradia em uma casa pequena, que ficava em uma vila com outras casas. Minha mãe descreveu que tinha um corredor de passagem para todos os moradores, onde só tinha espaço para passar andando ou de bicicleta, ou seja, ou andando a pé ou de bicicleta. Minha mãe contou que todos passavam pela frente da casa dela e sempre a cumprimentavam. Quando eu nasci, eu era a única criança recém-nascida e todos sempre paravam para me ver, já que a janela da casa era de frente para o acesso das pessoas. Numa noite, minha mãe me deixou dormindo em cima de um cobertor, em cima da cama, e colocou travesseiros a meu lado, para caso eu me mexesse, não viesse a cair da cama. A casa era muito pequena e onde ela estivesse na casa conseguiria me ver. Ela foi lavar louça e vez em quando me olhava, para ver se eu continuava dormindo. Foi quando, num desses movimentos, ela viu que eu não estava mais na cama e na mesma hora começou a me procurar em todos os lugares e não me achava. Começou a gritar e achava que algum vizinho poderia ter me tirado pela janela, que estava aberta, e todos da vila começaram a procurar e nada de me encontrar. Passado algum tempo, ela começou a rezar e, chorando, pediu a Deus para que ajudasse ela a me achar. Já estavam pensando até em ir para a polícia pedir ajuda. Foi quando ela olhou para baixo, para debaixo da cama. Ela já tinha procurado lá. E lá ela me encontrou dormindo e ileso, em cima do mesmo cobertor que estava em cima da cama. Foi como se alguém ou alguma coisa tivesse me levado para lá. Sou de família católica e não conversamos muito sobre esses assuntos. Na verdade, ninguém dá importância. Mas o fato é que desde criança sempre aconteceram coisas estranhas. Outra hora contra outros fatos. Gente do céu! É de arrepiar, não é? E vocês, o que acham? Também no grupo Casos de Assombração, postado pelo super colaborador Márcio Alex Palheta.
E aí, aterrorizados, deixem suas opiniões sobre esse relato também. Sempre que for comentar, gente, as regras do canal, tá? Comentem com respeito. Todos nós temos o direito de não acreditar, mas também o dever de respeitar. Próximo relato. Morei até os 40 anos em uma casa onde aconteciam inúmeras situações. Morava minha avó e eu. Ela, uma mulher analfabeta de estudos, porém extremamente inteligente sobre a vida. Ela sempre me contava muitas histórias de quando era criança e ainda vivia com seus pais em Manaus. Com ela aprendi a enfrentar os meus medos, pois assim como eu, ela também era sensitiva, mas nunca se abalava, sabe? Na verdade, ela tratava os espíritos como se fossem da família. Quando ela partiu, eu fiquei morando sozinho na casa e lá eu me sentia protegido. Acordava com o cheiro de café exalando pela casa, como acontecia quando ela ainda estava viva. Eu escutava a casa sendo varrida e, por muitas vezes, quando eu perdia a hora dormindo, eu escutava ela me chamando baixinho ou ouvia as batidas na porta do quarto, como ela fazia quando ainda era viva para me acordar. Mas nunca tive medo. Eu sentia a presença dela o tempo todo na casa. Porém, tudo mudou quando eu casei e a minha esposa começou a morar comigo. Ela também é sensitiva, mas ao contrário de mim, vivia com medo. Escutava vozes, puxavam o cabelo dela, batiam as portas. Todos os dias encontrávamos bitucas de cigarro espalhados pela casa ou no banheiro e, detalhe, nós não fumávamos. Até que, do nada, resolveram vender a casa. Os filhos, os herdeiros. Por muitos anos eu sonhava com a minha mãe, me perguntando por que de eu ter deixado ela sozinha, porque eu a tinha abandonado. E até hoje, quando eu sonho que estou em paz e que estou em casa, é nessa casa, onde vivi a maior parte da minha vida, onde fui muito feliz. Dizem que a gente só atrai o que a nossa essência dá. Infelizmente, minha esposa teve uma vida muito conturbada, onde pessoas de sua própria família eram negativas, vingativas, de energia ruim, e com certeza os espíritos que conviviam na minha casa sentiam essa vibração e tentavam tirá-la de lá. Mas eu acredito que tudo na vida tem um propósito e que nada é por acaso. Há 10 anos, minha esposa e eu resolvemos recomeçar a nossa vida em outro estado, sozinhos, com os nossos filhos. E a cada dia evoluímos, aprendendo a reconhecer nossas falhas e principalmente melhorarmos como seres humanos. Mas a luta espiritual é grande. Este relato também é do nosso amigo Márcio Alex Palheta, super colaborador do grupo Casos de Assombração, e também foi postado neste mesmo grupo. E aí, o que vocês acharam dessa experiência? Como todas as outras, o vídeo estou contando só experiências da mesma pessoa. Deixem aí suas opiniões e vamos para a próxima de hoje. Já testemunhei muitas situações em que em alguns momentos me assustaram e em outros momentos me fizeram entender de que nunca estamos sozinhos. E quando temos fé, tudo é possível. Quando éramos crianças, meus irmãos e eu,
Morávamos todos na casa da minha avó materna. E quando tinha uns 14 anos, meus pais conseguiram construir uma casinha bem pequena de madeira e mudaram-se, deixando a minha avó sozinha. No dia da mudança, eu senti um aperto no peito e percebi que a minha avó ia ficar muito triste. Daí perguntei a ela se ela queria que eu ficasse. E ela, talvez por receio, principalmente do meu pai não aceitar que eu ficasse, disse que era melhor eu ir. Mas quando eu estava quase indo, resolvi ficar com ela. Não tínhamos nada, nem móveis na casa, nem TV. A maioria das coisas eram dos meus pais e eles levaram tudo para casa deles. Mas eu era muito feliz ao lado dela, mesmo sem termos nada material. Meus pais moravam próximos e sempre estavam lá por casa. Com o tempo, fomos ficando tão unidos que passei a chamá-la de mãe, e assim foi até o final da vida dela. Com o passar dos 80 anos, ela sempre adoecia e às vezes ficava internada, mas sempre ficava boa. Mas teve uma vez que ela conversou comigo e disse que se preocupava muito comigo, pois sabia que eu não tinha muita intimidade, principalmente com o meu pai, e que ela sabia que não ia ficar mais por muito tempo comigo. Daí eu sempre desconversava e dizia que ela ainda ia ficar muito tempo do meu lado. Quando eu já estava com mais de 20 anos de idade, ela passou mal novamente. E enquanto estávamos na visita do hospital, ela teve uma piora e saímos todos em busca de algum médico ou enfermeiro para socorrê-la. Foi quando encontrei um homem de jaleco branco na recepção e contei a ele o ocorrido. Ele só me acompanhou até o quarto, sem trocar uma palavra comigo. E, quando examinou a mesa, informou que arrumaria um quarto, pois ela precisaria operar com urgência. Ela tossia muito. Em seguida entra a minha mãe biológica com uma mulher de jaleco e examinou a minha avó. E eu disse que um homem já tinha passado por lá e que tinha ido atrás de um quarto na UTI, pois o caso era grave. E a mulher só olhou para mim assim, sem dar muita confiança, sabe? E fizeram um alvoroço para achar um leito na UTI. E logo em seguida encontraram, mas ela estava aparentemente bem. Estava doente, porém muito lúcida. E como se fosse hoje, eu lembro dela segurando a minha mão, me perguntando quem iria cuidar de mim. Eu disse, a senhora. E ela respondeu que não voltaria mais. Minha mãe-vó, né, operou e ficou em coma por alguns dias. E todos os dias eu ia lá conversar com ela, mesmo sem nenhuma resposta. E realmente ela não voltou mais. Enquanto eu estava na UTI, me perguntaram novamente o que tinha acontecido e eu expliquei. Só que o hospital me informou que nessa noite, na noite em que ela passou mal, que eu vi o tal médico, não tinha registro de nenhum médico de plantão ou algum enfermeiro que pudesse fazer essa avaliação médica. E até hoje eu não sei quem foi o tal homem de jaleco branco que entrou no quarto e
disse que minha mãe ia se operar e ficar na UTI. A passagem da minha mãe foi muito lúcida. Todos os dias, quando eu chegava para ficar com ela no hospital, encontrava ela conversando e rindo sozinha. Daí eu perguntava com quem ela estava falando. E ela dizia: "Você não está vendo? Meus amigos estão todos aqui conversando comigo." Só que a gente achava que era o efeito de algum medicamento ou até da doença. Na época eu era muito leigo sobre esses assuntos, mas também não buscava entender, sabe? Minha mãe-vó precisou de um tempo para me deixar e um dia, depois de muitos anos dela já ter feito a passagem, eu estava estudando em casa sozinho e psicografei uma carta de despedida dela, mesmo sem nunca ter psicografado nada. Mas esse é um assunto para outro dia. Aterrorizado, estou aqui me debulhando em lágrimas. Vó-mãe, né? Quem nunca? A minha avó era uma verdadeira mãe para mim. Esse também é de Márcio Alex Palheta, super colaborador, e postou no grupo Casos de Assombração. Inclusive hoje está sendo todos dele. E vamos para o próximo. Não é um relato de assombração, e sim um relato de transformação, mas para contar depois. Outros acontecimentos, no mínimo perturbadores, eu preciso começar por aqui. Há 10 anos resolvi me mudar de cidade, juntamente com minha esposa e o nosso filho mais velho, que na época tinha apenas 4 anos de idade. Nunca fez parte dos nossos planos ter que se separar da família e dos amigos. Sou muito apegado. Tanto é que meus colegas de classe desde o fundamental da escola ainda são meus amigos. No percurso fui agregando pessoas e experiências, e isso sempre foi o meu ponto mais forte como pessoa. Mas, como já escrevi em relatos anteriores, sempre fui muito sensitivo, e a mudança de cidade foi algo que do dia para a noite surgiu com muita força no meu coração e não hesitei. Me joguei de cabeça. Aconteceram muitos fatos com a nossa vinda para a cidade atual. Eu fiquei desempregado por muito mais tempo do que esperava. Porém, de uma maneira inexplicável, nunca passamos fome. Nunca tivemos o nosso aluguel atrasado ou luz, água cortadas. Sempre surgiam trabalhos, freelances para minha esposa e para mim. E isso ia nos fazendo ficar. Até que um dia, num desses trabalhos, onde eu estava de vigia numa casa em pleno Dia das Mães e chovia bastante, onde os donos da casa tinham viajado e me deixado vigiando a casa, sem nem mesmo um copo d'água ou uma cobertura para me esconder da chuva. E olhava para as outras casas, lembrando da casa de minha mãe, onde estava com a mesa farta e com todos os meus irmãos em volta. E num ato de desespero, gritei bem alto, perguntando para Deus o que ele queria de mim. Gritei com raiva, pois tinha largado emprego, família, amigos e boas influências para trás por algo que nem eu mesmo sabia o porquê. E chorando comecei a falar tudo o que estava engasgado até ali. Cheguei em casa, minha esposa falou para mim que não tínhamos mais quase nada o que comer. Ela mostrou-me os armários todos vazios
E eu, de cabeça baixa, disse a ela que íamos voltar para casa, pois tanto os meus familiares quanto meus amigos diziam para mim que a hora em que eu quisesse voltar era para eu falar com eles, e eles comprariam nossas passagens de volta. E foi quando bateram em nossa porta, e era o dono da casa onde morávamos. Deixe-me explicar. Ele morava na casa dele, que ficava embaixo, e nos alugava o sobrado, a parte de cima. Ele chegou com uma cuba de ovos na mão. Ele entregou para minha esposa e disse que era nossa. Na hora eu não entendi, pois nunca fui de esperar nada cair do céu. Desde pequeno, sempre dei jeito para tudo na minha vida. Nunca esperei ajuda de ninguém, muito pelo contrário, era eu que sempre ajudava os outros. Então, essa parte de ser ajudado para mim era uma novidade, e depois entendi que era orgulho. Como já relatei anteriormente, não fui criado pelos meus pais, e por ter decidido morar com a minha avó, meu pai ficou com muita raiva, pois as pessoas de antigamente tinham preconceito dos filhos serem criados por vós, pois eles achavam que cresceríamos cheios de vontade, e meu pai não costumava me dar as coisas e sempre negava quando eu ia pedir. Mas minha avó sempre dizia: um dia você vai ter suas coisas. Nunca deixe de estudar. E assim eu fiz. Voltando à situação do meu vizinho, ele nos entregou a cuba de ovos e disse que tinha muito mais coisas no seu carro. Quando descemos, vi que o porta-malas estava cheio de compras do supermercado. E eu perguntei a ele, por que ele estava fazendo isso, já que eu nunca fui de reclamar, nunca atrasei o aluguel. E ele me disse que quando estava no supermercado, ouviu uma voz dizendo a ele que deveria me ajudar, pois eu estava precisando de ajuda. E foi quando ele falou com a sua esposa que naquele mês não entregaria o dízimo na sua igreja, eles são evangélicos, e que compraria algumas coisas para mim e para minha família. E na mesma hora sua esposa concordou. Ele pegou um carrinho para ele e a esposa pegou o outro carrinho. Ele nos disse que tudo o que colocava no carrinho dele também colocava no nosso, e assim foi até passar no caixa. E, para surpresa dele, sem ele estar calculando, sem estar com a calculadora em mãos, viu que o valor das compras tinha dado exatamente o mesmo valor do seu dízimo, sem nenhum centavo a mais ou a menos, e nos trouxe as compras. Naquele momento, eu não entendi nada, eu só chorei e agradeci, meio envergonhado, pois parecia que eu estava fracassando como marido e como pai, pois vi meus filhos saltitando, dizendo que ele tinha trazido o iogurte que ele tanto gostava e que nunca mais eu tinha tido condições de comprar. Na mesma semana, surgiu meu primeiro emprego na cidade para onde nos mudamos, e desde então sempre estamos alcançando os nossos objetivos, com muita luta, é claro, mas tudo é muito mais complexo do que podem imaginar. Porém, vou contando aos poucos, pois aqui descobrimos muito mais coisas do porquê Deus ter nos trazido para morar aqui. Nossa, é incrível, Emocionante. Cada relato dele que eu venho a ler, eu fico mais emocionada. Márcio Alex Palheta, Grupo Casas de Assombração. Vamos para o próximo?
Nunca fui de me apegar a nada, nem a ninguém. Sempre zelei pela minha família, pela minha liberdade e por quem eu gostava, mas não conseguia dar abertura o suficiente para ter um relacionamento onde me fizesse ter vontade de casar e ter filhos. Tanto é que quando a minha irmã teve seus primeiros filhos e não casou, meu pai, que era muito severo e rígido, já como dito em outros relatos anteriores, não aceitava a condição dela ser mãe solteira e brigou com ela. E a minha avó mãe e eu a acolhemos em casa. E com o passar do tempo, eu ensinei meus sobrinhos a me chamarem de pai. E eu sempre dizia para todo mundo com quem eu ensaiava meus relacionamentos que nunca teria filhos e provavelmente nunca casaria, pois já tinha 2 filhos que na verdade eram os meus sobrinhos, os quais até hoje ainda me chamam de pai. Introduzo com o relato acima para que possam entender o propósito de Deus na minha vida e da minha esposa e a transformação que veio a seguir. Sempre tive uma vida considerada perdida. Sempre gostei de sair, viver nas baladas rodeado de amigos e tinha uma vida social muito agitada. Meu celular não parava de tocar. Todo dia tinha um convite diferente para algum lugar. Não levava meus planos a sério. Tranquei a faculdade por vadiagem. Eu não levava nada a sério, como eu já disse. Não levava nem a mim mesmo. Porém, eu sempre trabalhava e pagava as minhas contas sozinho, principalmente depois que a minha avó-mãe faleceu e com a minha irmã morando comigo. Até que um dia minha irmã teve um problema sério de saúde. E nessas alturas, o coração do meu pai já tinha amolecido por conta dos netos. E ela precisou voltar a morar com eles, pois lá teria mais pessoas para ajudá-la a cuidar dos meus sobrinhos. Já eram 2 nesse momento. Então, num momento conturbado, onde começava a ter vontade de parar, onde já me sentia cansado e as farras, as festas e os muitos amigos já não faziam mais tanto sentido. Porém, nessas alturas da minha vida, onde já estava com 35 anos, nenhuma mulher me levava a sério. Até que entre indas e vindas e várias outras mulheres que passaram pela minha vida, e sem ter nada sério, engravidei então a minha atual mulher. Mas não namorávamos, nem nos conhecíamos direito. Por isso, decidi que ajudaria ela a criar meu filho, mas não moraríamos juntos, pois eu não tinha sentimentos o suficiente para ter uma vida a 2 com ela. Porém, no primeiro ultrassom que acompanhei ela, ao escutar as batidas do coração do meu filho e vê-lo, me apaixonei. Foi algo mágico, foi algo transformador. Minha esposa já tinha 2 filhos, um casal de outros relacionamentos. E na época, um já estava entrando na maioridade e o outro era um adolescente de 14 anos. Também era mãe solteira, morava numa casa atrás da casa do pai, mas que também tinha muitos problemas, assim como eu. Resumindo, éramos 2 perdidos que precisavam ser ajudados. Ambos com a mesma idade, com histórias de vida muito diferentes, cheios de traumas. Eu com os meus conflitos pessoais com meus pais
E ela, por ter sido mãe muito nova, aos 17 anos, e ter tentado até então sobreviver a tantos problemas e traumas. Quando resolvemos morar juntos, ela estava com uns 4 meses de gravidez. Não foi fácil. Ela também é sensitiva e via coisas na minha casa. Puxavam o cabelo dela, assopravam no seu ouvido. Ela não conseguia dormir. Cansei de chegar do trabalho e encontrá-la na rua conversando com os vizinhos, pois estava com medo de entrar em casa. Eu não via e nem sentia nada que já não fosse do meu costume, pois eu já estava acostumado com o sobrenatural que existia lá, pois eu sempre morei lá e a mim não causava medo. Ela começou a entrar em depressão e não conseguíamos mais nos entender. Vivíamos brigando por qualquer coisa, sem falar que nossas famílias não queriam que ficássemos juntos. A mãe dela se intrometia em tudo e meus pais não falavam muita coisa, mas eu sabia que não era de bom grado deles a minha relação, pois eles tinham preconceitos com mães solteiras. Diziam que eu ia ter que criar filho de outros, que um dia se voltariam contra mim. Enfim, vivíamos uma vida de muitos conflitos. Antes do meu filho nascer, ela tentou tirar a própria vida. Morávamos em uma avenida bastante movimentada ao lado de uma igreja evangélica. E num certo dia ela simplesmente tentou se jogar na frente de um carro e foi amparada por irmãos da igreja e a levaram para a igreja. Chegando lá, ela se jogou de barriga no chão, sendo contida por orações, e falava em tirar a própria vida, acabar com tudo. E de nada disso ela se lembra. Foram relatos de pessoas que testemunharam o acontecimento. Minha esposa muda de humor repentinamente, porém hoje eu a conheço o suficiente para entender os sinais. As coisas em casa começam a se quebrar, os eletrodomésticos começam a falhar e o humor dela começa a mudar. Eu já digo logo, você não está rezando, né? Ou já meio sem paciência, já digo que ela não tem ido à igreja, pois sei que algo espiritual está a atormentando. Uma vez, numa dessas mudanças de humor, eu estava me arrumando para sair para o trabalho e ela apareceu do meu lado e de repente baixou a cabeça e começou a se sacudir. Eu perguntei a ela o que estava acontecendo e ela, com uma voz estranha, respondeu que ia morrer e que ela também não ia ser feliz e que eu a traía, mesmo sem eu nunca ter feito isso, e dava gargalhadas altas. Na mesma hora entrei em oração e comecei a repreender e mandei aquilo sair da minha casa, que não era bem-vindo, e ela foi se acalmando. Minha esposa tem pesadelos todas as noites, desde quando a conheci. Ela sempre acorda todos nós com gritos. Meus filhos e eu até já nos acostumamos e sempre corremos para acordá-la. Bem, toda essa introdução é para contar uma das experiências que tive com ela quando chegamos em Santa Catarina, onde moramos agora. Como relatei anteriormente, eu não consegui logo emprego quando chegamos aqui. Passei 1 ano e 20 dias desempregado, fazendo trabalhos alternativos. E ela, que até então, desde que começamos a morar junto, nunca precisou contribuir financeiramente nas contas, pois eu sempre ganhava razoavelmente bem.
e ela ficava em casa cuidando do nosso filho. Porém, também teve que trabalhar para contribuir. E quando ela chegava em casa, na época ela também teve que contribuir, entendi. E quando ela chegava em casa, sempre me encontrava no sofá, pois quando um saía, o outro ficava em casa, tomando conta do nosso filho. E toda vez que ela chegava em casa, eu sentia que ela ficava chateada em me ver no sofá descansando. Nessa época, eu ainda não conseguia entender o porquê ela oscilava tanto de humor. Ainda estava nos conhecendo melhor, pois só com a mudança de cidade podemos realmente conviver melhor, sem a perturbação de outros a nosso redor. E também porque quando morávamos em Belém, eu trabalhava viajando, portanto a nossa convivência era consideravelmente pouca. Num certo final de tarde, quando ela chegou do trabalho, ao vê-la chegar, vi que estava com a cara fechada, como se estivesse com muita raiva. Não dei muita confiança, pois achei que era cansaço. Quando ela entrou, ela colocou as chaves de casa, onde tínhamos o hábito de pendurar, e ficou de lado, entre a porta e a geladeira. Foi quando olhei para ela e vi uma coisa enorme atrás dela. Parecia uma sombra de um cachorro muito grande, que respirava ofegante, como se estivesse com muita raiva. E na mesma hora gritei para ela que tinha um negócio monstruoso atrás dela, e aquilo me olhou e pulou em cima de mim, fazendo-me jogar para de trás do sofá no impulso. Ela, sem entender nada, foi mudando o semblante. A sombra do monstro sumiu e em seguida contei a ela o que tinha presenciado. Porém, ela nunca acreditou no que eu tinha visto. Eu sei que as forças espirituais não querem minha junção com ela. Eu só não sei ainda o porquê. Hoje já estamos há quase 15 anos juntos. Já temos 2 filhos, porém os conflitos ainda são muitos, dos quais aos poucos dividirei aqui com vocês. Aterrorizados, a história de vida dele é bem visitada, ou seja, monitorada pelo sobrenatural, né? Notamos aqui que ela pode ter um espírito obsessor, talvez, perseguindo ela. Deixem aí suas opiniões nos comentários e vamos para a próxima de hoje. Também de Márcio Alex Palheta, do grupo Casos de Assombração. Em uma das histórias relatadas por mim aqui, mencionei que tive várias experiências com minha mãe e vó após o seu desencarne. Mas a que mais me marcou e que após esse episódio me fez buscar ajuda num centro espírita em Belém foi quando psicografei uma carta, mesmo sem nunca ter visto ou saber do que se tratava na época. Pois, como já mencionado anteriormente, sou de família católica e até esse momento nunca tinha vivenciado, não tinha vivência, com outras doutrinas, mesmo tendo várias experiências consideradas sobrenaturais desde muito pequeno. Na época, eu deveria ter uns 25 anos de idade. Fazia faculdade de administração e certa manhã estava estudando, lendo algum material e fazendo anotações. Eu já estava morando sozinho. Nesta época, minha irmã já tinha ido de volta para a casa dos meus pais. Comecei a sentir uma dor de cabeça e percebi que o meu lado direito, eu sou destro, começava a formigar. Na hora não dei muita atenção e continuei estudando. Porém, a sensação de que algo estava começando a acontecer era visível, pois o meu lado direito começou a ficar com dormência
e na hora pensei que era infarto. Peguei o telefone para ligar para a casa dos meus pais e pedir ajuda. Foi nesse momento que comecei a entender que o que estava acontecendo não era doença, e sim algo sobrenatural. Pois enquanto eu falava com a minha mãe no telefone, pedindo para ela ir até a minha casa, morávamos assim todos perto, no mesmo bairro. Uma força foi tirando os meus dedos do telefone, um a um, e eu assistindo a tudo consciente. E não sei por que falei para minha mãe vir o mais rápido possível, pois era a minha mãe-vó que estava lá. Não sei o porquê falei isso, pois eu não vi nada, mas eu sentia o perfume, sentia a presença dela. Algo inconsciente estava fazendo eu pensar assim. Na mesma hora em que eu falei o que estava acontecendo, voluntariamente me sentei novamente na mesa onde estava estudando e também voluntariamente peguei uma caneta e uma folha de papel. Tudo isso consciente, sem nenhum transe ou vendo alguma coisa. Era como se algo simplesmente tomasse as decisões por mim. Resolvi deixar o que estava sentindo fluir para ver o que ia acontecer, pois não me causava medo. No simples toque da caneta sobre a folha de papel, sem fazer nenhuma força sobre ela, começou a escrever. Na verdade, primeiramente a rabiscar desordenadamente, e depois ia ganhando formas de letras. Como já citei em outro relato, minha mãe-vó era semi-analfabeta. Ela aprendeu a ler e a escrever sozinha, autodidata. E a letra dela era consideravelmente feia, às vezes até difícil de entender. Mas o que me chamou a atenção era a forma que as palavras eram escritas, sempre de trás para frente, onde só faziam sentido após totalmente escritas. Começou o texto com a frase "meu amor". Era a maneira em que ela me tratava. Não eram escritas de uma maneira bem arrumada, muitas vezes escrita com poucas palavras, em uma folha de papel inteira, totalmente desordenada e desalinhada. Escrevia que sentia muita saudade, mas que ela precisava partir. Falou que minha irmã, que morava conosco, era muito guerreira e que sentia muito nossa falta, mas que precisava partir. Repetia várias vezes isso. Foi quando a minha mãe, que antes de chegar em casa também foi citada na carta, sendo informado de que ela estava chegando. Quando minha mãe chegou, já entrou em casa muito preocupada e me encontrou em prantos na mesa, ainda escrevendo. Eu disse a ela que minha mãe-vó estava lá, e na mesma hora ela também sentiu a presença e começou a chorar. No final da carta, ela despediu-se e mais uma vez disse que nos amava muito e que não queria partir, mas que teria que fazer isso, tendo a carta finalizada com a sua assinatura. Eu guardei essa carta por muitos anos, mas como já relatei em outros textos, com o passar dos anos, comecei a buscar respostas para esses eventuais acontecimentos. Fui procurar em várias religiões e em um desses lugares fui orientado a queimar essa carta, pois me disseram que não era certo guardar isso na minha casa. E na época eu só queria ficar em paz e acabei queimando. Mas hoje eu me arrependo,
pois era a carta de despedida da minha mãe-vó. Nossa, essa aqui também é bem triste, né? Vou fazer minha as palavras aqui de um comentário. Infelizmente, há religiões com seus dogmas que acabam negando e exterminando tudo que não for da crença delas. Isso faz parte, né, gente? O povo tende a discriminar e tentar destruir aquilo que não entende. E essa era a cartinha de despedida da avó dele. Ele sentiu o cheiro, ele sentiu a presença. Foi muito lindo, viu? Por Márcio Alex Palheta, do grupo Casos de Assombração. Aterrorizados, que vivência, que história, não? Ele tem a vida toda marcada pelo sobrenatural. Eu li esses relatos com muito carinho, com muito respeito, porque com vários deles eu me identifiquei, pois eu também fui uma criança muito sensitiva, me tornei um adulto sensitivo. Muitos não entendem, mas quem vive isso sabe. Eu acredito no sobrenatural, como todos vocês. Eu não tenho uma religião fixa, um dogma, sou uma espiritualista livre. Tenho muita fé em Deus, em Jesus Cristo. Eu acredito que Deus permite que os anjos nos guarde, nos proteja. Eu sou muito devota, adepta aos anjos do Senhor. Já vi muitas coisas que se conta, ninguém acredita. Então, me identifiquei muito aqui com o relatante. E assim como eu, como relatante, acredito que muitos aterrorizados, modo carinhoso de eu chamar, tá, meus amores, são assim também. Se vocês têm histórias parecidas, envie para o e-mail do canal para a gente ver que a gente não está sozinho nesse mundo de convivência com o sobrenatural. Somos tão pequenininhos, né? Somos uma micropartícula de átomo perdido num universo com várias dimensões. Enfim, não há como sermos egoístas a ponto de achar que só as nossas crenças estão certas. O mundo é vasto, o universo é denso. Temos que abrir o nosso coração e aprender a respeitar o próximo, pois o próximo às vezes é um ser bem mais evoluído que nós e esteja vendo muitas coisas. Como há pessoas também que estão sendo obsediadas, perseguidas pelo mundo espiritual e precisam de ajuda. Muitos até se julgando esquizofrênicos, pois ninguém acredita neles. Às vezes sendo envenenados por drogas, tentando curar uma doença que não é uma doença física e sim espiritual. Em nenhum momento falo para as pessoas deixar de procurar ajuda, pois se Deus capacitou os médicos para cuidar de nós, devemos, ouvir a opinião do médico e nos cuidar. Mas não vamos descartar e nem zombar daquilo que nós não conhecemos, que nós não entendemos. Vamos respeitar, mesmo quando não acreditamos. E como eu disse, envie seus relatos para que possamos ver que não estamos sozinhos, vendo coisas, sentindo coisas, enfim. Não estamos sozinhos vendo o mundo sobrenatural. E você aí que ficou até o final do vídeo, gostou do conteúdo? Se você gostou, considere se inscrever aqui no canal Angel Black Contos de Terror. Vem para minha alcateia, você também vem, você será muito bem-vindo aqui.
Peço a todos que não saiam desse vídeo sem deixar o like, sem compartilhar o vídeo, sem ativar as notificações do canal. Isso tudo ajuda muito o canal e, consequentemente, acaba por ajudar aqui a Angel. E se por acaso vocês forem na fonte dos relatos lá no grupo do app Vizinho, Casos de Assombração, diga lá que você conheceu o grupo por intermédio do canal Angel Black Contos de Terror. Desde já, agradeço muito. Falando em agradecimento, quero agradecer muito todos os canais parceiros, grupos, páginas, vlogs que me ajudam muito desde a criação até a divulgação do meu trabalho. Quero enviar um forte abraço para Alex Palheta, Márcio Alex Palheta, obrigado por nos permitir vivenciar um pouquinho das suas experiências, de muita ajuda. Muito obrigado mesmo, um forte abraço e que você cada dia mais evolua como pessoa. E quero agradecer a todos vocês também, aterrorizados. Muito obrigada por fazerem parte da minha vida, da minha história e da minha caminhada. Obrigado pela presença, pela permanência e pela paciência. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo.